Bom, o vídeo de hoje ele procura falar sobre o porquê punimos, né? A ideia da punição, uma análise aprofundada sobre esse sistema de punição na sociedade, de entendermos até com uma análise quase ontológica o que é a pena e para que ela serve. Então, o nosso primeiro tópico, a pergunta fundamental do porquê punimos, né? E se debruçar sobre essas questões. O crime já ocorreu e o tempo ele não volta. A punição, ela não desfaz o crime. Deixa eu trocar de cor aqui que não tá legal. A punição ela não desfaz o crime. E fundamentalmente, qual que é a ontologia da pena? A gente precisa analisar a pena no seu quesito mais fundamental. Para que serve a pena? Em que consiste a punição de uma pessoa dentro de uma sociedade? E a pena ela é, como trazido aqui, um componente em quase todas as sociedades humanas, assim como o crime, como vamos ver mais para frente aqui. Num primeiro momento, trazer o César Beccaria, que alguns chamam de Beccaria, e o Kant. Eles têm visões assim um tanto quanto diferentes um do outro, mas que se complementam para que a gente entenda melhor esse mecanismo da punição. Beccaria, que inclusive ele escreve Dos Delitos e das Penas, esse livro é um livro que na época, lá na Estácio onde eu me formei, eu ia pegar ele na biblioteca, mas eles tinham uma versão que era muito antiga, da década de 30, 40, e aí não podia levar para casa. Esses são dois autores ali do século XVIII. O Dos Delitos e das Penas é de 1764, e o Beccaria ele vai trazer a teoria do contrato social. O que é que ele quer dizer com isso? É a ideia de que quando nós, indivíduos, criamos o Estado, nós abrimos mão de parte da nossa liberdade em prol para que o Estado ele consiga exercer essa garantia, essa pacificação social. E esse é, especificamente falando, a ideia do contrato social. Então, para o Beccari, ele traz muito uma ideia da racionalidade penal moderna e da pena como um instrumento matemático e utilitário. Esse termo aqui ele é fundamental e a gente vai falar muito sobre ele daqui a pouco, porque para o Beccari a pena, a força dela, ela não está na crueldade, ela está especificamente na certeza e na prontidão que o Estado tem de estabelecê-la. Beccari ele vai trazer uma ideia muito interessante que a pena ela precisa ser utilitária, ou seja, não basta punir, porque o crime já aconteceu. E para o Beccari a punição ela deve se deter em algo que sirva para a sociedade. Então, essa característica da certeza, da exatidão, da prontidão são características fundamentais para a aplicação de uma pena, uma vez que a mácula social ela já ocorre tendo o crime já ocorrido. O Kant, que é outro autor que vai se debruçar a falar sobre essa questão, ele vai trazer a crítica a esse utilitarismo, porque ele vai ter a lei penal como um imperativo categórico. Para o Kant vai valer muito a ideia da dignidade humana. Por que ele vai criticar o utilitarismo? Porque a pena, para o Kant, ela não deve ser, a pessoa não, o ser humano ele não pode ser meio para se chegar a um determinado fim. O ser humano ele é um fim em si mesmo. Então a pena para o Kant, a punição ela não pode servir para dar exemplo, porque se assim ela for feita, ela vai violar a dignidade da pessoa, porque estaria tendo nesse caso um ser humano como instrumento para se chegar a determinado fim. E o Kant não entende como essa uma forma correta de se aplicar a pena. Então ele traz a pena com esse imperativo categórico e diz que a justiça moral ela exige equilíbrio. Esse equilíbrio seria o quê? Uma pena seria unicamente a punição, né, pelo cometimento, quase como se fosse um castigo. Então não teria uma utilidade socialmente falando, seria muito apenas a consequência do ato da pessoa que cometeu o crime. E aí eu trago nesse começo aí essas duas visões, porque são visões opostas de teorias que eu vou me debruçar mais à frente no trabalho,
mas que são muito interessantes e de autores que eu considero fundamentais, não só para a área da filosofia, mas nessa área aqui do direito em si. E o Beccari ele escreve esse dos delitos e das penas, e o Kant, deixa eu colocar aqui embaixo, ele vai escrever, eu acho que é da ou a, não, acho que é a metafísica dos costumes, também ali no século XVIII. E eles vão ter papel preponderante nisso. E assim, antes de falarmos sobre as teorias que tratam sobre a questão da punição, eu acho importante tratar como que acontecia antes do direito. Aí eu trago como vingança que a partir do momento que você não tem algo estabelecido com uma legislação, a punição ela vira meio que vingança. E antes do direito estabelecido, antes de termos o constitucionalismo, nós temos uma sociedade que entende-se como anterior ao próprio direito. E aí tínhamos muito essa ideia da vingança, né? A vingança não só privada, mas familiar. E essa guerra entre clãs, porque se não temos uma ordem estabelecida diante de um sistema jurídico, nós temos a autorização para que cada um haja conforme a sua própria, seu próprio interesse, a sua própria vontade. E aqui eu queria trazer o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele é, se não me engano, ele vai ser lá do século XVIII antes de Cristo. Ele é bem antigo e ele vai estabelecer a tal da Lei de Talião. Acho que eu vou mudar isso aqui para vermelho. Acho que fica melhor de ver. Essa lei de Talião basicamente é a ideia do igual pelo igual. Então, como eu trago aqui, ela é de certa forma um período em que se autoriza a barbárie, mas é uma barbárie no sentido de tentar limitar exatamente essa vingança. Porque imagine comigo, se não há uma legislação que trate da punição, do que é a punição, como que ela ocorre, fica livre para cada um fizer o que bem entender, ao seu bel prazer, da forma que achar correto a ideia de vingança, a ideia de justiça. O Código de Hammurabi, por mais que ele autoriza a barbárie, por mais que ele impõe penas que, do nosso ponto de vista, são muito cruéis e tenebrosas, por outro lado, ele é um limitador. Por isso que ele é considerado, talvez, ele, o primeiro instrumento até de bom senso no período pré o direito, porque ele limita essa vingança. A ideia do olho por olho, dente por dente, é como dizer, é o olho pelo olho, nada além disso. Não se pode exceder nisso. Então, é de certa forma uma certa fonte muito interessante para que a gente, alguns autores vão dizer que é o primeiro instrumento mais humanitário. Por mais incongruente que pareça, já que é uma autorização para a barbárie, mas por ser limitador, ele acaba tendo essa função um tanto quanto humanitária em algum sentido. E aqui há uma primeira visão aí, ali num período que já está surgindo o contrato social, as constituições, mas que eu queria trazer do Thomas Hobbes. O Hobbes, ele escreve o Leviatã. O Leviatã ele vai escrever ali no século XVII, né? É 1651. E o Hobbes, ele vai tratar o Estado como uma entidade soberana. É quase como uma ideia, quando ele fala ali do Leviatã, é quase como é um monstro marinho, né? Mas é o Estado como detentor desse direito de punir. E a punição ela acaba surgindo aqui para o Hobbes como uma sobrevivência institucional, uma vez que o Estado é ele que detém esse poder avassalador, esse poder absoluto, é ele que deve conter as transgressões para que se haja um mínimo de pacificação social. Então, essa entidade soberana que o Hobbes vai falar no Leviatã, é ela que é precisa ser suficiente para delimitar a atuação, inclusive, das penalidades. E ele é um autor que vai trazer isso muito nesse livro. E aí entrando nas teorias, porque
Para que serve a pena? Eu falei antes da ideia da ontologia da pena e de entendermos qual é o sentido da pena. Então, nós temos basicamente duas teorias, uma que é absoluta, outra que é relativa. A primeira, a absoluta, que eu trato aqui nesse slide. A pena seria um fim em si mesma, ou seja, seria muito aquela ideia de você não depende do porquê que você está punindo a pessoa. Você vai punir pelo que a pessoa cometeu e não se aquilo vai significar algo para a sociedade. É a pena nesse sentido retributivo, daí o nome dela. E ela é absoluta porque ela se concretiza basicamente naquilo que ocorreu. Então você não pensa no dali para frente ou no dali para a sociedade. Você não estabelece algo para relativizar aquele componente de punição. Daí que o nome dela é a teoria retributiva ou uma das teorias absolutas. E essa retribuição seria um sofrimento proporcional ao mal que causou. E aí a gente entra de novo na ideia do Kant, que, conforme dito ali no slide anterior, muito nessa ideia da dignidade do ser humano, ele vai fazer essa crítica dele pela ética e pela moral, que é o que vai diferenciar aqui do Hegel. Mas, basicamente, ele vai falar da objetificação do ser humano e dá essa analogia da ilha que vai acabar, que ele vai dizer que as penas, elas devem ter esse caráter tão retributivo que se os seres vivessem num ambiente insular, então numa ilha, por exemplo, e essa ilha fosse abolida e essas pessoas saíssem de lá, qualquer punição que restasse deveria continuar a ser imposta, ainda que essa sociedade tivesse sido dissolvida, porque a pena não teria mais esse caráter de exemplo, ela teria um caráter especificamente de punição, para punir pelo que a pessoa causou. E isso é muito interessante porque ele vai trazer essa ideia, né, principalmente lá na metafísica dos costumes, de que a pena ela deve consistir no que efetivamente a pessoa acabou cometendo, muito por conta de todo aquele viés da dignidade da pessoa. E o Hegel ele analisa a ideia da teoria retributiva, mas pela lógica e racionalidade, que o Hegel ele vai escrever no século XIX os limites fundamentais e filosofia do direito, mas ele vai usar muito uma ideia dialética. Essa punição ela ocorre para a restauração da ordem jurídica. Então é claro que é uma ideia de que o direito ele é uma afirmação da racionalidade e que o crime ele acaba sendo a negação desse direito. Então, a pena ela é a negação da negação. Ela é como se fosse o excesso. É quase que a questão que não está sendo compreendida como um excesso do excesso. É o avesso do avesso. Então, a punição ela não serviria, no sentido hegeliano, para ressocializar. Ela serviria para, na verdade, tentar restaurar a ordem jurídica. Então, não existe essa característica para além da retribuição. Então, quando Hegel faz essa crítica, ele critica muito o que um outro autor, que é o Feuerbach, vai falar da coação psicológica, de que não se deve fazer essa tentativa de correção social através da imposição de uma coerção, do medo. Então, a lógica que o Hegel vai estabelecer para a teoria retributiva ela é diferente da do Kant, porque ele passa exatamente por essa visão dialética, diferente do Kant, que vai se alicerçar na ética e na moral. O Hegel vai trazer fundamentos mais de lógica e de racionalidade, fazendo uso da dialética. E a outra teoria que nós temos é a utilitarista. A utilitarista ela vai ter esse nome aqui de relativa também. E para a teoria utilitarista, ela é um pouco do revés em relação à teoria retributiva.
Porque para a teoria utilitarista que a pena ela é um mal necessário e ela é um custo para um benefício maior. E aí há uma crítica, né, da teoria utilitarista da pena como sadismo. Porque se a teoria retributiva está punindo pelo que a pessoa cometeu, e se o que a pessoa cometeu não volta mais, não tem como retornar ao status quo, não tem como desfazer aquilo que foi feito, a punição, de acordo com a teoria utilitarista, se for naqueles moldes, ela é uma punição sádica apenas, porque ela não se destina a nada, além de um desejo quase que de vingança. E alguns autores ligados à teoria utilitarista vão trazer exatamente essa ideia, esse viés da pena como um mal necessário, mas que precisa existir dentro de uma realidade jurídica. Então, trazendo aqui novamente o Beccaria, que eu já tinha feito lá a introdução. Ele tem essa rejeição a castigos por ineficiência, por achar que os castigos não impedem que as pessoas cometam novamente, porque se assim fosse, uma sociedade com penas não faria com que unicamente deixasse de se ter crimes, e que a força da repulsão deve ser a certeza e infalibilidade do que? Aqui no caso do direito. A quantidade precisa ser a menor possível para manter a paz. Então, para o Beccaria, voltando a ele, essa ideia da pena mais utilitarista, ela está associada à necessidade de se impor o mínimo necessário de punição para que a pessoa não cometa mais aquele tipo de crime. Então, o Estado, ele, como monopólio dessa, desse poder de punição, como o próprio Hobbes falou, mas o Estado deve aplicar a menor quantidade de dor necessária para que a pessoa não cometa mais aquilo. Ou seja, para se manter a paz. E aí essa vai ser uma análise em caso, né? O Jeremy Bentham, ele que é considerado o pai do utilitarismo, ele cria a ideia do cálculo hedonista. O Jeremy Bentham ele vai escrever, ele é um filósofo inglês, ele vai escrever lá no século XVIII uma introdução ao princípio da moral e legislação. E ele traz essa ideia hedonista, que é a ideia de que o ser humano ele se move ou por dor ou por prazer. E ele divide as ações do ser humano, dando a entender que, a depender do que causa prazer ao ser humano, o ser humano vai fazer o que causa prazer, dependendo se aquilo vai trazer uma dor que vai valer a pena ou não. Então, muito dessa ideia utilitarista é que a função do direito penal ela seria quase que matemática, quase que algorítmica. Por isso que essa ideia do mal matemático. O mal matemático é o quê? É aquele ser que diante desse cálculo hedonista, ele decide atuar, cometer o crime, ou seja, se levar pelo prazer do cometimento daquele crime, porque não existe dor suficiente para evitá-lo de cometer aquilo. Então, para o Bentham, o direito penal ele tem essa função quase que artificial, quase que matemática, para fazer com que a pena supere o prazer do cometimento do crime. E aí você perceba que, nesse sentido, é, é uma punição que ela não está olhando só pelo retrovisor, como a teoria retributiva. Ela é uma punição que está olhando pelo para-brisas, que ela está tentando enxergar para frente, na ideia de que o crime já ocorreu, mas o que, que eu posso fazer para evitar que o crime ocorra novamente? No que eu, Estado, na, na função de impor as penas, substituindo a vontade das pessoas, no que eu devo aplicá-las para evitar que elas se concretizem como algo meramente sádico. Elas precisam servir para algo. E aí é onde é alicerçada toda a ideia da teoria utilitarista, né? E aí, seguindo aqui, uma ideia muito interessante. Passadas essas teorias, assim, a prisão, qual que é a função dela? A prisão ela realmente ela ressocializa, porque nós temos muito essa ideia de ressocialização e reinserção na sociedade,
uma vez que nós não temos penas, perpétuas, nós precisamos nos alicerçar em como fazer com que esse indivíduo retorne à sociedade sem cometer novos crimes. Então, muito dessa ideia que eu queria tratar nesse slide. Essa prevenção especial positiva, que é a ideia de fazer com que o sujeito que é egresso do regime penal, que ele volte à sociedade, mas sem cometer novos crimes. Então, no que aquele tempo que ele ficou na prisão, no que aquilo realmente significou para ele. E esse é um ponto relevante, eu acredito, quando a gente pensa para que serve a punição de uma pessoa, a gente precisa pensar também nesse aspecto da retribuição à sociedade, da pessoa em si. O problema é que nós temos no Brasil um- um- uma prática de superpopulação e a violência sistemática. A prisão ela acaba atuando como uma máquina de exclusão. Isso é algo realmente muito triste que não pode ser deixado de ser comentado, porque não adianta termos apenas uma visão superficial ou um tanto quanto distante da realidade e não entendermos o que acontece no Brasil. Aí já trazendo para um contexto nacional. E aqui eu trouxe dois pontos, né? Um desse que é um sociólogo francês, o Loic Wacan. Ele trata a prisão como uma instituição exatamente dessa miséria e como consequência, o crime como consequência dessas falhas das políticas públicas. O Loic Wacan ele vai trazer essa visão, que é muito interessante. Ele escreve agora, em 99, é o livro dele, e que o Estado, segundo ele falha na entrega de políticas públicas como educação, segurança, emprego, infraestrutura. E tudo isso para ele está no alicerce que vai fazer com que ocorra o cometimento dos crimes. E para além disso, o Estado, né, quando ele coloca a prisão com todos esses problemas que a gente vem falando, ele acaba fazendo com que a prisão ela perca a capacidade de corrigir o preso. A prisão vai servir para outras coisas, mas não para efetivamente corrigir o preso. E aí, quer seja que essa correção se dê no âmbito de uma mera punição pelo que ele cometeu, ou de uma tentativa de ressocialização, mas como uma instituição efetivamente falha, porque há problemas exatamente na obtenção do que ela deveria servir, né? E quem tiver interesse em ler o Loic Wacan, ele tem As Prisões da Miséria, vou colocar aqui, é o livro dele, é de 99, esse livro. E chancelando essa ideia, a DPF 347 do STF, ela reconheceu, e é uma DPF muito triste, porque ela reconhece um estado de coisas inconstitucional. Ela é movida exatamente por um pleito, né, de como se encontravam muitos dos presídios, muitos dos locais de prisão no Brasil, e ela verifica que a prisão ela não cumpre exatamente esses básicos de dignidade. Se não cumpre os básicos de dignidade, e a dignidade está na nossa Carta Magna, no status ali de direitos mais amplos e mais importantes, logo existe um estado de coisas inconstitucional que reveste o nosso sistema prisional, o nosso sistema punitivo. E isso faz parte, sim, da lógica da punição. Quer você entenda a punição como importante para qualquer coisa. Se nós não cumprimos esse básico, nós temos, no final das contas, um problema em todo o sistema prisional, em quaisquer das faces que ele visa se apresentar. E aí, seguindo, tentando entender um pouco mais sobre a própria ontologia em si. O crime, ele é normal? Será que o crime, ele é uma ocorrência na sociedade? Ele é uma transgressão? Como que o crime precisa ser encarado dentro do contexto social? E a gente vai ver, aqui eu trouxe o Durkheim, Emile Durkheim, a gente vai ver uma visão muito interessante de que o crime ele acaba sendo um fato social normal.
Não que ele seja visto como algo, eh, bom, não é esse juízo de valor, mas exatamente essa ideia da inevitabilidade sociológica do crime, mas que ele causa certamente uma ruptura no seio social. O crime tem esse condão de fazer isso. E o Durkheim, como ele tem essa visão, ele vai estabelecer o crime não como uma patologia. O crime deixa de ser uma ideia de doença, uma ideia patológica, para perceber que ele é, na verdade, uma consequência da própria sociedade, da forma que ela está estruturada. Então, quando ele traz essa ideia da sociedade de Santos, é muito interessante, porque isso vai fazer com que se mude um pouco o pensamento sobre o crime, sobre a própria ontologia do crime em si. E a analogia da sociedade dos santos é o seguinte: imagina uma sociedade que ele fala de santos, mas seria uma sociedade de monges. E esses monges, eles não cometem os crimes que na sociedade se comete normalmente, mas durante o tempo que eles estão lá e que eles têm os períodos de oração, de pregação deles, eles vão, inexoravelmente, eles vão cometer erros. Então vão ter aqueles que vão chegar atrasado, vão ter aqueles que vão esquecer o sermão, vão ter erros dentro daquela sociedade. E esses erros dentro daquela sociedade que não comete os crimes que a nossa sociedade comete, eles vão ser entendidos como crimes. Então, para o Durkheim vem muito essa ideia que depois eu vou elaborar mais, mas a ideia de que é, é, o, o crime ele não é algo estabelecido pela natureza. Então, o crime ele pertence à sociedade, mas a descrição dele é fundamental para que a gente entenda que ele não é um fato da natureza, ele não brota da natureza. Ele é normal para uma sociedade, mas a forma que ele vai ser estabelecido dentro de uma sociedade é que vai mudar. E isso que é importante de ser estabelecido, de que qualquer eh, eh, coisa fora do comum, qualquer ato que não seja encarado com normalidade, a depender da sociedade, ele vai ser encarado como crime. Então, eu acho muito interessante essa análise do Durkheim porque a gente faz uma análise mais sociológica dos atos e menos estigmatizante do que a gente já considera como sendo crime. E, e para mim isso é fundamental. A gente vai ter depois a análise de, já que o crime não já que ele é algo natural, ele é algo normal, mas que a conceituação do crime, ela não é algo que vem da natureza, ela é algo que a sociedade diz que é crime. Quem é que decide o que é o crime? Então, a gente tem primeiro essa ilusão do crime natural. De fato, ele é algo normal, mas o que é um crime não é trazido da natureza, esse fato, essa compreensão. Então, o crime ele passa a ser uma construção histórica. E aí já tivemos períodos em que heresia era considerado crime, feitiçaria, vadiagem, capoeira e várias outras coisas. Então, é, é, quem é que detém esse poder para criar as regras do que é ou do que não é crime? E aí a gente passa por uma análise que é muito interessante de que quem detém esse poder é quem vai decidir o que é o crime. E é um poder assim muito grande, muito forte. E aí eu queria trazer o Howard Becker, ele é um sociólogo estadunidense, que ele traz a teoria do etiquetamento. Ele faz uma análise muito interessante que, assim, a criminologia para o Howard Becker, ela deixa de estudar o criminoso e passa a estudar quem é que cria as regras. Porque ele vai analisar exatamente o direito penal sem ser uma ciência neutra, dando a entender que não tem como ter essa neutralidade que as pessoas normalmente preconizam. E quando o Howard Beck ele vai escrever na década de 60, né, estudos da sociologia do desvio, é muito entender que o que muda no final das contas é o sentido político que está atrelado àquele ato. De entender que antigamente a sociedade ela estudava o criminoso, mas que o correto é estudar
quem é que cria essas normativas para entendermos o que que de fato é o crime. E ele traz um exemplo que é muito interessante. Por exemplo, matar. Matar é crime? Aí muitos de vocês podem falar que de fato, assim, olhando de uma forma eh, superficial, matar é crime, né? Está matando uma pessoa. Mas há situações em que matar não é crime. Se você mata, por exemplo, em legítima defesa. Se é um ato de guerra, esse soldado que mata, ele recebe uma medalha, dependendo da situação. Então, matar em si, esse ato, ele não é um crime. Tudo vai depender do sentido em que aquilo foi cometido. E aí é essa construção do que que a gente considera como crime, que o Howard Beck vai trazer como a ideia de que o que muda é esse sentido, né? Que o direito penal ele não é uma ciência neutra, que protege o bem e o mal, não nessa ideia maniqueísta, que na verdade essa regra do etiquetamento é que o direito para o Howard Beck ele carimba as pessoas, e aí vem uma questão. Essas pessoas, quando elas são carimbadas nos seus atos, elas são carimbadas de forma igual? Ou será que já que nós temos um, uma parte ali decisória de o que é crime, de quem tem a capacidade de dizer quem é crime, será que tem uma forma preferencial para atingir a determinadas pessoas de forma diferente em relação a outras pessoas? E aí, isso a gente vai entrar exatamente na criminologia crítica. Vamos falar sobre conceitos como a seletividade natural do sistema e essa percepção de que a gente está punindo, em muitas situações, o autor e não o ato, que é uma coisa que eu sempre deixo de eh, questionamento, que é uma pessoa pobre que furta uma padaria, ela vai pegar uma pena muito maior do que muitas vezes um empresário ou um banqueiro que desvia uma quantidade imensa de dinheiro. E pena não no sentido apenas de tempo de cadeia, é pena na estrutura, de como essa pessoa vai ser cuidada. Um desses dois vai para a cadeia antes de qualquer tipo de processo ser terminado, o outro não. O outro vai ter regalias, o outro vai ter prisão domiciliar, o outro vai ter acordos de leniência. Então, é um Estado que de acordo com essa criminologia crítica, que ele vê a pessoa e não o ato. E aí, como nós estamos falando de desigualdade social, esse sistema ele acaba reproduzindo a desigualdade que está colocada anteriormente na sociedade. Ele é apenas ele reproduz, ele é um reflexo desse sistema ao longo da própria ideia da punição. E a criminologia crítica ela vai se debruçar exatamente sobre esses aspectos de o que é que efetivamente a gente está punindo. Será que a gente está entregando justiça do jeito que deveria entregar quando a gente trata de forma diferente ou quando a gente reproduz as mazelas sociais no seio dessa punição eh, no direito penal? E aí tem dois juristas, o Alessandro Barata e o Zaffaroni, que vão se debruçar exatamente nessa questão. O Barata é um jurista italiano que ele vai investigar o fundamento da justiça. Da onde que surge a justiça? E aí ele vai trazer o conceito de direito penal burguês, muito na ideia do fundamento dessa punição. O Barata ele escreve um livro na década de 80 que é a criminologia crítica e a crítica do direito penal. E a análise dele ela se debruça exatamente que o direito penal burguês ele é um fundamento criado para proteger a classe dominante contra a classe dominada. Então, as classes proletárias elas acabam sofrendo muitas das punições que são instituídas dentro daquele seio social, como, por exemplo, direito à propriedade. Se dentro de um sistema social a propriedade ela fica normalmente ligada a quem tem o dinheiro, a quem detém o poder, a essa classe dominante,
qualquer punição que você tenha por ato à propriedade, na verdade, passa a ser uma lei forjada para proteger a classe dominante e que não vai analisar a pessoas de forma diferente, porque você tem uma classe que naturalmente ela não tem condições de ter minimamente a propriedade, então ela não tem como ser vítima desse crime, apenas autor. E o Zaffaroni, ele vai com essa tese da seletividade estrutural, que é muito interessante. Ele traz no bojo do livro dele, que é Em Busca das Penas Perdidas, é um livro do final do século XX, essa comparação que é quase um paradoxo. É um poder punitivo gigantesco do Estado com uma capacidade gerencial muito falha. Você tem, então, o Estado se fazendo presente em várias ações, inclusive que não deveriam ser de âmbito do direito penal, mas o Estado se fazendo valer ali, uma demanda absurda de casos sendo acumulados um em cima do outro, mas no final das contas, uma capacidade de gerenciar isso muito baixa. Então, quando a gente tem uma demanda altíssima e uma polícia, um judiciário extremamente cheio de casos a resolver, você passa a ter uma seletividade desses casos. Quais os casos que você vai dar mais importância e quais aqueles que você não vai dar. Então, a gente percebe isso muito na nossa sociedade quando a gente vê que quando a imprensa bate muito em cima de alguma situação, de que essas causas elas vão para frente, diferente de outras que ficam meio que no esquecimento. E o Zaffaroni ele vai trazer isso como essa ideia muito interessante de que o sistema ele não está punindo pela gravidade do ato, mas ele acaba punindo pela vulnerabilidade social do próprio autor. Então, ele vai falar muito desses crimes que, por exemplo, permitem acordos de leniência, de pessoas que cometem crimes financeiros absurdos. Nós tivemos aí recentemente situações extremas com relação a isso, e que às vezes um acordo de delação premiada diminui muito aquela pena. Ao passo que outras pessoas que não têm essa oportunidade, elas pegam não só pena no sentido de quantidade de pena, mas de estrutura, de direitos individuais de uma forma muito negativa, de uma forma muito depreciativa. E aqui passando para o último slide, a punição como forma de controle. Nós temos uma ilusão, a ideia do fim da tortura com a pena é uma ilusão de que o direito se tornou mais humanitário, né? Que passou a, a preservar mais direitos humanos. A gente teve, na verdade, ali uma mudança desse alvo, né, do suplício para a disciplina. E aqui eu queria trazer o Foucault. O Foucault aí eu acho que é um dos livros que muitos já devem ter lido, O Vigiar e Punir, é um livro de, acho que é de 75, em que ele vai trazer exatamente essa ideia da criação dos corpos dóceis. Ou seja, a gente deixa de aplicar a tortura e a gente passa a aplicar uma mecânica de punição em que o corpo ele passa a ser adestrado. A punição, né, a tortura medieval, ela migra para a prisão, para a clausura. E dentro dessa clausura nós temos estruturas ali bem delimitadas, como hora de acordar, hora de tomar sol, hora de comer, hora de dormir. E muito disso tem aquela ideia exatamente da criação desses corpos dóceis, que o Foucault vai inclusive trazer essa visão, que é uma visão de domínio do Estado, né, de controle, a punição como controle, como que esse controle também é exercido, por exemplo, nas escolas, nos hospitais, em que você tem essa sistemática quase que militarizada. E que essa punição ela acaba fabricando obedientes estruturais e não necessariamente corrigindo as pessoas. Então, acho que diante de tudo que foi falado, assim, das reflexões do que a gente pode ter, o que pode ser feito no direito penal para o avanço na questão das penas, para impedir que tenhamos uma sociedade mais insegura, mas também para que tenhamos uma punição suficientemente boa para
operacionalizar uma paz social melhor. E aí eu queria trazer como, uma sugestão final aqui um filme, uma música, um livro, que eu acho que complementam muito. Como livro, eu acredito que O Processo, do Franz Kafka, ele é um livro muito interessante que fala sobre eu agora esqueci o nome do moço, ele é buscado em casa para responder a um processo, mas ele não sabe do que ele está sendo, punido, ele não tem nem ideia e o livro passa todo, sobre essa ideia, né, o Kafka que é o autor também da Metamorfose, e esse é um livro muito interessante não só para essa questão de direito penal, mas da necessidade das garantias em todo um processo para que saibamos exatamente sobre o que estamos respondendo. Como música, eu acho que o Diário de um Detento, que é do Racionais, é uma música que toca muito nessa ideia do dia a dia ali de uma pessoa que está no sistema prisional, e como filme, que eu acho que aí seria fundamental, tem muito a ver com essa estrutura aqui proposta, é Laranja Mecânica, do Kubrick. Laranja Mecânica vai trazer muito essa ideia de uma sociedade é, ali meio que muito diferente aquela sociedade do filme, mas uma sociedade transgressora, é, em que você começa a criar métodos para tentar suavizar ou tal qual o Foucault traz no livro dele, né, criar esses corpos dóceis. Então, de tentar fazer com que essa pessoa seja ressocializada, mas de uma forma até a se pensar se aquilo já em si não seria um instrumento de tortura. Eu acho muito interessante, porque é um debate ali numa sociedade transgressora qual que seria a melhor forma de chegar a uma punição e quais que seriam as consequências dessa punição para a pessoa que cometeu o crime e para a sociedade de um modo geral. Então acredito que os principais tópicos foram abordados e das teorias e do que é necessário para a gente entender a pena no seu contexto mais ontológico e quais são as teorias ligadas a toda essa apresentação.